Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em uma outra ocasião, papai, quando os midianitas sitiaram, quando os midianitas sitiaram o seu povo, e eles estavam totalmente dominados. Eles não tinham alimento. Diz a tua palavra que era tão grave a situação que uma mulher, uma mãe, disse para uma outra: para que não morramos de fome, vamos comer nossos filhos. Aí uma mãe cozinha o filho, come a carne do filho. Aí diz: hoje nós vamos comer o nosso filho, amanhã vamos comer o seu filho. Chegou esse estado, parecia que não havia mais esperança. Parecia ser o fim deles. Eles estavam fracos, eles estavam oprimidos, eles estavam dominados. O inimigo ao redor deles estavam fortalecidos. E parecia que não tinha mais jeito. Parecia que não tinha mais esperança. Tudo era um caos. Mas aí o Senhor, aleluia, através do profeta Eliseu, diz assim: amanhã por esses dias haverá abundância, fartura. O capitão da guarda não acreditou. Ele falou ainda que abrisse janelas no céu. Isso seria possível de acontecer. Tão caótico que era o quadro em que eles estavam, que até mesmo o capitão da guarda ali duvidou e falou: nem que se abrisse janelas no céu. A situação está terrível, está caótica. Não tem mais o que fazer. É o nosso fim. Mas aí o profeta falou: amanhã tu verás com os teus olhos, porém tu não participarás. Mas os seus olhos vão ver que o Senhor é Deus. Dito e feito. No outro dia, o Senhor trovejou contra o inimigo. O Senhor colocou terror no inimigo. E todos os midianitas fugiram apavorados e deixaram tudo ali. Toda a bagagem, todo o mantimento, acampamento, deixaram tudo e fugiram apavorados porque o Senhor se manifestou contra eles. Provocou um terror no acampamento dos midianitas. E aí depois que aqueles leprosos anunciaram que o acampamento deles estava vazio e que eles tinham fugido, então se cumpriu o que havia sido dito pela boca do profeta. Porém, o capitão da guarda que duvidou foi atropelado pelo povo na porta. Então, em toda a história da Bíblia Sagrada, nós vemos o Senhor se manifestando com poder e glória nos piores cenários, nos cenários mais desfavoráveis, mais desesperadores. O Senhor se manifestou. E agora nós estamos vivendo dias assim, dias difíceis, onde a iniquidade tem se multiplicado, o amor de muitos tem se esfriado, os escândalos. Mas é nesse cenário que parece não haver mais esperança para muitos, é que o Senhor vem para mostrar que Ele é Deus e que com Deus nada está perdido, que Ele é poderoso para trazer de volta aquilo que parece que já estava morto e enterrado. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! O Senhor permitiu que o mal avançasse por um tempo. O Senhor permitiu, mas Ele nunca perdeu o controle. Ele deixou o mal avançar. Ele deixou o mal ir dominando. E quando parecia que ele já estava tudo dominado e que não haveria mais como derrotá-los, o Senhor falou: agora chega, agora basta, agora eu vou mostrar que eu, o Senhor, tenho domínio sobre tudo e sobre todos, que eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia!
A glória de Deus, ela brilha muito mais aonde há trevas. É exatamente quando as trevas cobrem toda a terra, o cenário perfeito para que Deus venha com a sua luz. Aqueles que têm entendimento, aqueles que têm entendimento, que têm discernimento, que conhecem o Deus que servem, não temem, nem ficam preocupados com o avanço do mal. Quando parece que o inimigo está levando vantagens, quando parece que os planos do inimigo foram bem-sucedidos. Não. Deus não perdeu o controle. Ele sabe. Ele está permitindo. Ele está permitindo que chegue a um ponto em que o homem, a humanidade, já não vê mais uma solução. Aí então Deus diz: deixa comigo que eu vou mostrar que com o Senhor ainda há esperança. Que mesmo em meio ao deserto, o Senhor faz brotar água da rocha. Estamos em um tempo, aleluia, glória a Deus, em que o Senhor está vindo com grande poder e glória. Estamos em um tempo propício para a manifestação da glória e do poder de Deus. Será assim também depois do arrebatamento. O mal vai avançar, o anticristo vai reinar, o Senhor vai deixar, vai permitir. O mal vai dominar o mundo todo, o anticristo vai ter todo o poder e o governo de todas as nações. Vai ser assim depois do arrebatamento. E quando o anticristo disser: está tudo dominado, todas as nações estão agora sob o meu poder. Quando ele se exaltar, sentar, como dizem Tessalonicenses, no trono dentro do templo e proclamar-se Deus, como está escrito que ele fará. E quando ele começar o seu propósito de destruição dos judeus remanescentes e de todo aquele que professa o nome de Jesus, quando ele pensar: ninguém mais escapa das minhas mãos, como Senaqueribe que disse isso. Quando parece que é o fim, quando parece que não tem mais jeito, quando parece que não haver mais esperança, de repente a trombeta vai soar e nos céus o sinal do Filho do Homem, que virá montado em um cavalo branco junto com os seus santos. No seu manto, sobre a sua coxa, escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o inferno vai estar em festa, quando o mundo vai estar celebrando o triunfo do anticristo, porque está escrito na palavra que isso vai acontecer. Está escrito que haverá uma grande festa mundial. Todos os povos estarão celebrando o triunfo do anticristo. E o fim dos judeus remanescente. É nesse cenário de caos, de desesperança, aonde parece que não tem mais jeito, já era, aonde está tudo dominado. Quando está nos 45 minutos do segundo tempo, de repente, um sinal no céu, um portal se abre, e ali aparece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cavalgando no seu cavalo branco, e junto dele, os santos, aleluia, oh glória. E ele, o Senhor, o Rei dos Reis, com a espada que sai da sua boca, destruirá o anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo. E todos aqueles que se juntaram a ele, todo o exército do anticristo, serão destruídos pela espada que sai da boca do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Oh, glória!
Por isso nunca podemos perder a esperança. Quando parece que tudo já está perdido, quando parece não haver mais jeito, quando parece que as trevas cobriu tudo, que não há mais nenhum vestígio de luz, quando parece que há um fundo de poço, não tem cenário melhor do que esse para o Senhor, porque é aí que Ele mostra que Ele é Deus e que Ele governa sobre tudo, que Ele domina sobre tudo. Oh, aleluia! Então, meus queridos, meus amados, aleluia! Se o mundo está um caos e parece que tudo está piorando, dê glória a Deus. Dê aleluia! Se o mundo está indo de mal a pior, não é para nós ficarmos alarmados, desesperançados, achando que o mal está sobre tudo, sobre todos. Não, dê glória a Deus. Se parece que está tudo indo de mal a pior, se o mundo está cada vez mais um caos, é porque a redenção está próxima. É nos piores cenários que Deus revela o seu poder e glória. Oh, aleluia! Por isso, os próximos dias, meses e anos, nós vamos ver grandes coisas. Grandes coisas. Porque o cenário está propício para a manifestação do poder e da glória de Deus. Aonde ninguém vai poder se exaltar, aonde nenhum homem vai se gloriar, porque só mesmo o Senhor é que pode, só mesmo Ele é que tem poder para reverter esse caos em que o mundo se encontra. É nesse cenário que se revela o Filho de Deus, como ele se revelou no passado. É nos cenários mais caóticos que o Filho vem, que o poder de Deus se manifesta. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Aonde o pecado abundou, a graça superabundará. Aonde houve muita morte, haverá muita salvação. Muita salvação. Aonde houve muita destruição, o avivamento será poderoso. Rio Grande do Sul haverá um avivamento poderosíssimo. O número de pessoas salvas será incomparavelmente maior do que aqueles que morreram durante a catástrofe da enchente, das enchentes. O que vai acontecer no Oriente Médio vai ser algo poderosíssimo. O número de pessoas que morreram naquela guerra, nesses anos de guerra no Oriente Médio e também na Ásia, na Rússia, o número de salvos será incomparavelmente maior do que os que se perderam, do que os que morreram. O que Deus está por fazer será algo, aleluia, acima de toda a compreensão humana, acima de todo pensamento e imaginação. O pecado abundou muito, mas a graça vai superabundar, está superabundando. Bendito, bem-aventurado são aqueles que estão crendo nisso. São aqueles que estão se alimentando dessa esperança, mesmo em meio a um quadro caótico e crítico que o mundo está vivendo, que a nossa nação está vivendo. Bem-aventurados são os que estão crendo e se enchendo de esperança, que buscam a face do Senhor, que creem no Deus da redenção, o Deus da salvação, o Deus que é o socorro bem presente nos tempos da angústia. Bem-aventurados sois vós que, mesmo em meio ao caos, buscam a face do Senhor, enchendo-se de esperança, sabendo que o Senhor age. Bem-aventurados sois vós, aleluia, que não se entregam à incredulidade, ao desânimo,
mas que vem dentro de um cenário tão desolador e deprimente, vem uma oportunidade de conhecer um Deus que é vivo, que é poderoso e que tem poder para mudar qualquer situação, qualquer quadro, qualquer cenário. Ninguém acreditava que Jó sairia daquela. A mulher dele olhou a situação dele e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Já era. Você já perdeu tudo. Você não tem mais nada. Você está podre. Os familiares e parentes de Jó o desprezaram, enojaram, tinham nojo dele. Ninguém mais acreditava em Jó. Todo mundo perdeu a esperança. Até mesmo Jó achou que talvez não tinha mais. Mas ele ainda preservou um fio de esperança. Quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando tudo parecia estar acabado, que até mesmo os amigos de Jó apontavam o dedo para ele, culpando-o, no pior cenário em que se encontrava Jó, quando parecia não ter mais jeito, de repente, o Senhor muda a sorte de Jó. Oh, glória a Deus! E quando o Senhor muda a sorte de Jó, Ele muda o cenário. Só que dessa vez, o Senhor, Ele faz muito mais do que Ele havia feito antes de toda aquela desgraça, de todo aquele caos. O Senhor dá a Jó o dobro de tudo que ele antes possuíra. Nekandavassuri andevaia. Chorobote que bihamanamasubia. Ribatate que bihamanamasubia. Quando José teve um sonho e contou esse sonho aos irmãos, a partir dali, a vida dele começou numa aparente decadência, só piorava. Passou a ser perseguido e odiado pelos próprios irmãos. Foi jogado dentro de um poço. Por misericórdia de um dos irmãos dele, ele foi tirado daquele poço porque os irmãos queriam matá-lo. Mas um deles pediu para que não fizesse aquilo. Então eles decidiram vender José como escravo. Ora, teria sido muito melhor se tivesse morrido. Talvez o José tivesse pensado nisso. Teria sido muito melhor se eu tivesse morrido. Agora estou aqui, vendido como um escravo, para um povo idólatra, ismaelitas, filhos de Ismael, filho bastardo de Abraão. Agora me tornei um escravo de ímpios. Teria sido muito melhor se tivesse morrido dentro daquele poço. Talvez até José pode ter pensado isso. Porque o cenário só piorou. Agora vendido para ismaelitas, ele é levado para o Egito, uma terra longe da sua parentela, longe da sua família. E ali ele tem que trabalhar como escravo de homens ímpios, idólatras. E para piorar a situação, agora José começa a ser cobiçado por uma mulher casada, que tenta ter um caso com ele meio que à força. E José, ainda conservando a esperança e o temor ao seu Deus, foge dela. Ela agarra-o pela capa, ele larga a capa e dá no pé. Mas aí então aquela mulher começa a gritar, chama os soldados, e aí então acusa-o de ter tentado violentá-la. O Potifar chega e recebe essa notícia. E José agora tinha fama de um estuprador, que tentou violentar a mulher do seu senhor. José vai para a prisão. Meu Deus, que cenário triste. O José que teve um sonho, e depois daquele sonho, as coisas só piorando cada vez mais. Quando parecia que a coisa ia melhorar, piorava mais e mais ainda. Agora José estava numa prisão.
acusado de estupro, que ele não cometeu nem tentou. Pelo contrário, ele foi uma vítima, mas como que ele ia provar que ele era vítima? Quem daria crédito a um hebreu? E lá estava José, condenado a uma prisão eterna, que de lá ele não sairia mais. Se dependesse de Faraó, se dependesse de Potifar, ele apodreceria na cadeia. Mas aí José acha graça diante dos olhos do carcereiro. E José interpreta sonhos na prisão, do copeiro e do padeiro-chefe. E se cumpre aquilo que eles sonharam. O padeiro é morto, o copeiro é restituído. Mas José havia falado para o copeiro: lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó. Só que o copeiro não lembrou-se de José. Que estado crítico, que coisa triste. Parecia que para José estava tudo acabado. Quando ele pensou, agora as coisas vão mudar. Porque o copeiro, com certeza, ele vai se lembrar de mim. Ele vai falar para o faraó ao meu respeito. Mas quando o copeiro é restituído à sua posição, ele se esqueceu de José. José não foi lembrado. Que situação. Agora parece que não tem mais jeito. A última esperança de José era aquela. Mas a esperança estava no homem. Mas o homem se esqueceu. O homem decepcionou José. Mas Deus não decepciona. Deus não se esquece. Deus estava ali o tempo todo, vendo tudo, assistindo tudo. Até que chegou o momento em que Deus falou: agora chegou o tempo. Agora eu vou mostrar que eu sou Deus. Quando parece que não tem mais jeito. Quando parece que não há mais esperança. Quando parece que já está tudo perdido. Quando não há mais esperança em homem algum. Então o Senhor vem e age. O Senhor vem e opera. Aleluia! Oh, glória a Deus! E José, de uma forma milagrosa, poderosa, é tirado da prisão para o lugar, para a posição mais exaltada no Egito, com exceção do trono de Faraó. Mas mesmo assim, a posição dele era mais exaltada, porque apesar de não estar no trono, mas ele tinha o domínio, o governo de todo o Egito. Oh, aleluia! E assim o Senhor diz, quando não há mais esperança, quando parece que a igreja não se levanta mais, quando parece que o mundo está um caos, e que o mal está avançando, então agora vocês verão a minha mão forte e poderosa. Eu vou exaltar os meus filhos. Eu vou mudar esse cenário. Eu vou transformar esse deserto em um manancial. Eu vou fazer resplandecer a minha luz em meio a essas densas trevas que cobriu toda a terra. E todos saberão que eu sou o Senhor, e que eu vivo, e que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que vocês podem pensar, ou até mesmo imaginar. Shekandarabasuri anabahai. Rodobo shekedebi handabas. Shuriande kabadabasubia. Rutokopashibi andekai. Estamos vivendo esse tempo, meus amados. Estamos nos tempos aonde o Senhor está vindo, Ele próprio está vindo. Porque nós estamos em um cenário que quando a gente olha, a gente pensa, tem mais jeito não. Tá feia a coisa. A igreja está num estado caótico, eu não vejo uma solução. É pastor brigando com outro pastor. É um pastor amaldiçoando o outro. É igrejas disputando umas com as outras. É pecado na igreja. É escândalo na igreja. É isso, é aquilo, aquilo outro. Eu não vejo solução. Quando chega a esse estado que parece que não tem mais jeito, que parece não haver mais solução, que as coisas só pioram, só pioram, só pioram, só pioram. Aí Deus chega e diz, agora eu vou mostrar que quando eu faço, ninguém impede. Quando eu ajo, ninguém impede. Eu vou mostrar que eu sou o Deus do impossível. Quando não há mais esperança para o homem, eu venho e mostro que em mim sempre haverá esperança. Bem-aventurados sois vós,
que mesmo em meio a todo esse caos, tem buscado a minha face, tem esperado em mim com paciência, permanecendo firmes na oração e na fé, sempre crendo que eu, Senhor, sou poderoso e que mais cedo ou mais tarde eu viria para fazer justiça aos meus escolhidos que clamam a mim dia e noite. O rabatu yandekabadabasubia. Rei batakanchekebi rabadabasubi yandekai. Bem-aventurados, bem-aventurados são aqueles que não deixaram de crer. Bem-aventurados são aqueles que não tiraram os olhos do Senhor. Bem-aventurado é aqueles que não olharam para o caos, não olharam para o cenário caótico em que o mundo se encontra, mas sempre permaneceram olhando para Deus, para o Pai, o Senhor da glória. Bem-aventurados sois vós que esperam no Senhor com paciência. Bem-aventurados sois vós que nunca perderam a esperança em mim. Grande será o vosso galardão. Eu estou vindo e comigo está as recompensas. Eu estou vindo e eu estou trazendo recompensas para aqueles que nunca deixaram de crer, nunca deixaram de acreditar nas minhas promessas. Aqueles que continuaram buscando a minha face, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às intempéries e tempestades da vida, permaneceram confiando em mim. Eu, Senhor, estou vindo para recompensar os que foram perseverantes. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um. Alegrem-se, meus filhos, todos os que perseveram em mim, que creiam na minha palavra e nas minhas promessas. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é o vosso galardão. Eu, Senhor, os recompensarei. Grande será a vossa alegria. Porém, aqueles que duvidaram da minha palavra, deixaram de crer, estes serão envergonhados, porque eu vou me revelar. Eu vou mostrar que eu sou Deus, não importa o quadro, não importa a situação, não importa o cenário. Eu nunca perdi o controle de nada. Não é porque o mundo chegou a essa situação, não quer dizer que eu, Senhor, encurtei o meu braço, que eu fiquei fraco. Não, filhos. Ai daqueles que duvidaram da minha palavra, porque estes se lamentarão muito por não ter crido no Senhor e não ter permanecido na fé, esperando em mim com paciência. Estes serão envergonhados e lamentarão muito, 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 muito. Mas vós que estáis esperando no Senhor todo esse tempo, passando por aflições, passando por lutas, dificuldades, angústias, mas que nunca deixaram de crer, que permanece confessando a minha palavra, me adorando, me servindo, mesmo quando parece que tudo está indo de mal a pior. Bem-aventurados sois vós, que permaneceis no Senhor, mesmo em meio aos mais terríveis cenários. Bem-aventurados sois vós, que mesmo em terra seca e árida, não deixaram de lançar as vossas sementes. Vocês colherão fartamente. Grandiosa será a colheita de vocês. Mesmo que vocês tenham semeado num terreno árido, seco, porque eu estou vindo com a chuva, a minha chuva, serôdia, regará as vossas sementes. E elas brotarão, crescerão e serão muitos os frutos. E a vossa colheita será farta, diz o Senhor.
Shekadabadabasubi andekovanamase. Rotokoboshi nagabayodobokoshina. Rudebas peribedebato tokoroboshi biangadabasi. Bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor. São aqueles que permanecem no descanso, confiando no Senhor. Bem-aventurados sois vós, porque grande será a recompensa que eu, Senhor, lhes darei. Todas as vossas lágrimas durante esse tempo de provação se converterão em lágrimas de grande gozo, de grande alegria, de grande júbilo. Celebrareis ao Senhor com grande alegria. Tempos de festa estão chegando. Tempos de celebração. Tempos de colheita. Eu vou revelar ao mundo. E todos saberão que eu sou o Senhor, o Deus de toda graça, o Deus que pode tudo. Rotokobashi gandabahai. Dokocheike bihambaratu korobosubia. Rotokoposhi biandekai. Nebianto kochake bihomanas. Rudefadasi bihandekai.